Boa tarde, meus irmãos. Estou muito feliz em poder trazer essa mensagem aos irmãos. Estou muito feliz por poder falar novamente com os irmãos. Espero que a recíproca seja verdadeira. Irmãos, certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia numa casa de família. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, ela saiu de lá muito decepcionada com seu próprio fracasso, mas não contou para os outros sentimentos o que a levou a fracassar. O próximo a tentar foi a tristeza, mas antes de bater na porta, ela espiou pela janela e desistiu. Ela também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio e a culpa também fracassaram e igualmente nada contaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar e permanecer na casa. Eles pensavam que iam poder xeretar à vontade, mas levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia. O amor estava lá, cuidando de tudo. Então, os dois saíram correndo e gritando: "É o amor! O amor vive nessa casa! Desistam, pois onde mora o amor e a felicidade, mora junto e não sobra lugar para nenhum sentimento ruim." Vamos abrir as nossas Bíblias para Lucas, capítulo 23. Vamos ler do versículo 33 ao versículo 43. Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, a um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: "Salvou os outros, e assim mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido." Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: "Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: "Nem a menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que as nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Irmãos, o título da nossa mensagem hoje é: As atitudes de Jesus em meio ao sofrimento demonstram amor aos perdidos. Irmãos, o que sabemos sobre o Evangelho de Lucas? Nós sabemos que Lucas, a ênfase principal de Lucas, foi escrever o seu Evangelho para demonstrar um Jesus Cristo homem, Jesus Cristo
sofredor, homem feito de carne, porém Deus, mas em forma, homem, que tinha sentimentos, que sofria, que sentia amor, que sentia raiva, que sentia tristeza, no Jesus Cristo, o homem. Aqui nessa passagem, nessa narrativa, em que Lucas proclama da crucificação, quando chegaram ao Calvário, lugar chamado Gólgota, que significa caveira, esse local era um local de morte. Então colocaram Jesus Cristo entre dois malfeitores. A Bíblia fala um à direita e um à esquerda. Colocaram Cristo entre as pessoas ruins, como se ele também fosse uma pessoa ruim. Então, Jesus chegou a proclamar, no versículo 34, se os irmãos olharem, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Irmãos, nós devemos entender o contexto aqui. Porque Jesus está falando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Basicamente, essa palavra não sabem ou não saber, essa própria palavra significa eidô. Eidô é uma palavra, irmãos, do grego, que pode significar não saber ou pode significar também não discernir, não enxergar, não entender. Eles não entendiam o que estavam fazendo, não percebiam, não conseguiam enxergar a tamanha maldade, o tamanho erro em que eles estavam fazendo. Mas Jesus Cristo chega a proclamar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, sabemos que o Evangelho de Lucas, ele quer trabalhar um Jesus Cristo que veio em forma do homem. Sabemos que o Evangelho de Lucas proclama várias vezes a palavra Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. O Evangelho de Lucas, ele trabalha a questão do Filho do Homem, como Jesus Cristo, como homem nessa terra, homem que sofreu. E Jesus Cristo de fato sofreu. A paixão de Cristo não começa a partir da crucificação. A paixão de Cristo começa a partir do seu nascimento, a partir da vinda dele. Porque Cristo deixou a glória, Cristo deixou os céus, Cristo deixou o seu auge com o Pai para vir estar nessa carne. Ele renegou a si mesmo para tomar a forma humana, sendo ainda Deus, 100% Deus e 100% homem, mas se humilhou entrando nessa carne para poder sofrer por nós. E o sofrimento de Cristo começa muito antes. Mas o que nós devemos exclamar, nós devemos expor, o que nós devemos entender nesta passagem, o que eu quero que os irmãos entendam nesta passagem, o que eu quero que os irmãos absorvam nesta passagem é: as nossas atitudes revelam o que amamos. Lembrem dessa frase, irmãos. As nossas atitudes revelam quem amamos. Então, primeiro nós devemos saber que Deus demonstrou o seu amor como exemplo. Vemos nos versículos anteriores que Deus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado. Jesus já estava numa situação precária. Mesmo assim, Jesus fala: Pai, no versículo 34, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não têm consciência do que fazem. E ainda hoje, irmãos, não temos consciência do que fazemos.
não temos consciência dos nossos atos. Deus demonstrou seu amor como exemplo. Mas a primeira atitude que nós devemos entender, que revelam se amamos a Deus ou ao próximo, é: as nossas atitudes revelam se amamos ao próximo? Vemos o que eles estavam fazendo com Cristo aqui. Eles estavam gritando com Cristo. Os líderes, as autoridades, fala no versículo 35, zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve. Se é de fato Cristo, Deus escolhido, ainda que não tinham fé, ainda que as autoridades queriam escarnecer, mesmo tendo, de certo modo, vencido e crucificado Cristo, pelo menos é o que eles entendiam, que ao matar Cristo eles iam vencer, mas sabemos que não, sabemos que Cristo ressuscitou. Então eles zombavam. As autoridades aqui, Lucas coloca, de certo modo, as autoridades, revelando os líderes judeus, os anciãos, os sacerdotes, que zombavam de Cristo na hora em que Cristo estava na cruz. O amor ao próximo, irmãos, não existia entre os líderes judeus. E neste momento não existia. Mas não só entre os líderes judeus. Nós sabemos que os soldados lançaram sortes e ficaram com as vestes de Jesus. Irmãos, isso era um costume na época. Era um costume romano, em que os soldados eles lançavam sortes e repartiam as vestes das pessoas que iam ser crucificadas, que iam ser mortas. Então não podemos dizer aqui que era algo contra Jesus. Isso já era costumeiro, já era cultural. Mas o que nós entendemos é que no versículo 36, que os soldados eles escarneciam Jesus. Lucas mostra aqui como os soldados escarneciam Jesus. Então, aproximando, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus. Olha, irmãos, ainda uma prova de que não existe amor ao próximo. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmãos, o amor ao próximo não existiu neste momento, somente da parte de Jesus. Neste momento, somente da parte de Jesus. A segunda atitude que eu quero revelar aos irmãos é: as nossas atitudes revelam se amamos o eu. Irmãos, vemos no versículo 39 em diante que fala: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha o egoísmo aqui do malfeitor que estava ao lado de Cristo. Ele escarnecia de Jesus e achando que escarnecendo conseguiria alguma coisa. Olha o que ele pede. Ao mesmo tempo, sabemos o que ele entende em relação à salvação. Sabemos o que ele percebe em relação à salvação, porque ele fala para Cristo: salva-te a ti e a nós. Então ele entende que se Cristo salvasse a ele mesmo, poderia salvar a si. Mas não era essa a demonstração que Cristo queria. Não era essa a demonstração de fé, de amor que Cristo estava demonstrando, que Cristo estava trabalhando na vida dessas pessoas. Irmãos, vemos que hoje nós temos algumas atitudes que revelam se amamos a Deus ou a nós mesmos. Em momentos de crise como essa, em momentos de coronavírus, você está onde? Como você guarda o seu tempo?
seu tempo tem sido guardado, tem sido bem administrado para ler a palavra de Deus, para orar? Ou você tem visto séries da Netflix? Você tem assistido coisas que não podem assistir? Shows ao vivo? Tudo em troca da palavra. Buscado primeiro o eu. E mesmo assim, quando acontece algo, se nós passamos fome, se nós passamos por uma necessidade, se nós passamos por qualquer coisa, primeiro nossa tendência é escarnecer, é dizer: Senhor, por que isto acontece comigo? Não, irmãos, não deve ser essa a nossa atitude. Nossa atitude deve ser de amor. Mas temos um exemplo grandioso. Primeiro em Cristo, que disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E terceiro, irmãos, as nossas atitudes revelam se amamos a Deus verdadeiramente. Vemos que no versículo 40 em diante, respondeu-lhe o segundo malfeitor, falou para ele, respondendo, porém, repreendendo o primeiro malfeitor, dizendo: nem mesmo temes a Deus, estando sobre igual sentença? Vemos, irmãos, que os olhos do segundo malfeitor abriram. Ele teve fé. Ele viu que as pessoas escarnecendo a Cristo, viu que as pessoas mesmo escarnecendo, falando mal de Cristo, falando palavras intentórias contra ele. Mesmo assim, Jesus Cristo estava falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não têm consciência do que fazem. Então Cristo deu um testemunho aqui, um testemunho de amor para o segundo ladrão, o segundo malfeitor. Então o malfeitor brigou com o outro e disse: não temes a Deus, estando sobre igual sentença? Olha aqui, no versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Olha o reconhecimento, irmãos. O reconhecimento de um justo que estava sendo crucificado. O reconhecimento do segundo malfeitor de que ele merecia, de que ele era pecador, de que ele merecia o mal. Mas aquele que estava na cruz, ao lado dele, era um santo. Um verdadeiro santo. E não merecia estar naquela posição. Ele reconhece isso. Ele reconhece a santidade de Cristo. Reconhece Deus ao lado dele. Olha que ele fala: nem ao menos teme a Deus. Ele fala isso para o segundo malfeitor. Ele reconhece que Cristo é Deus, que Cristo é o Messias, que Cristo é santo. Irmãos, nós devemos reconhecer os nossos pecados. Se amamos a Deus, devemos reconhecer que estamos errados, que não merecemos nada, que temos infinitamente mais do que aquilo que nós um dia pensaríamos em ter, porque nós temos a graça e a misericórdia de Cristo Jesus derramado em nossas vidas. Nós devemos saber de duas coisas, irmãos. Nós não recebemos aquilo que merecemos por meio de misericórdia. E nós só recebemos alguma coisa por meio da graça de Cristo. Então, irmãos, o segundo malfeitor reconheceu e ele amou a Deus verdadeiramente, amou ao próximo, porque amou a Cristo que estava ao lado dele. Teve consciência e ele se arrependeu. Então essa atitude revela que ele amou a Deus.
E olha que o amor é recíproco. Olha no versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que ele pede. Humildemente ele clama: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com todo o amor que tinha no coração, mesmo tendo apanhado, mesmo tendo sido esmurrado, cuspido, humilhado, chicoteado, escarnecido, Jesus reconhece o verdadeiro arrependimento daquele segundo malfeitor e fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, nós devemos aprender com esta passagem, aprender com esta narrativa sobre a crucificação de Cristo, sobre a paixão de Cristo, sobre o que as nossas atitudes revelam sobre nós. Primeiro, nós devemos saber se as nossas atitudes revelam se amamos o próximo. Segundo, nós devemos saber se as nossas atitudes revelam se amamos a nós mesmos. E terceiro, se as nossas atitudes revelam se amamos a Deus. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Não devemos colocar nada acima de Deus. Nem a nós mesmos, nem o nosso dinheiro, nem o nosso carro, nem os nossos filhos, nem o que temos, nem a nossa saúde, irmãos. É nossa. Tudo o que temos é por meio da graça de Cristo sobre as nossas vidas. Não merecemos nada. Tudo o que temos é por meio do amor. A paixão de Cristo por nós. A partir do momento em que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, a propiciação pelos nossos pecados, e nós podemos falar livremente com Deus. A ira se afastou de nós. Hoje nós temos livre acesso ao Pai e um advogado no céu que é Cristo. Irmãos, devemos entender isso. As nossas atitudes revelam que nós amamos o próximo. As nossas atitudes revelam que nós amamos a nós mesmos. Ou nós temos o verdadeiro amor. As nossas atitudes são de arrependimento, de sempre se humilhar ao Pai. Nossas atitudes nos revelam que amamos a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, estejam em suas vidas. E nós devemos entender verdadeiramente o que é o amor de Cristo sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai de misericórdia, Príncipe da paz, grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que falamos aqui. Que tudo tenha sido de Ti, Pai, nada de mim. Não sou nada, Pai, mas a Tua palavra é tudo. Sabemos, Senhor Deus, que precisamos de Ti a cada dia. E que possamos, Senhor Deus, estar contigo cada dia mais e mais. Revelar, Senhor Deus, o Teu amor através de nossas ações no mundo. Que possamos, Senhor Deus, ser testemunhas vivas. Ser a verdadeira, Senhor Deus, luz em meio às trevas. Nos ajuda, Pai, a entender o amor de Cristo e copiar os seus passos, copiar o seu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar ao nosso próximo e amar a Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Deus os abençoe. Agradeço a oportunidade ao pastor e
Amo vocês. Estou com saudades. Espero que logo, logo possamos nos ver novamente. Amém? Deus abençoe.